Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui, né, para tomar um café com Jesus. E nós vamos tomar esse café a três, no primeiro momento, e nós vamos tomar esse café com você, aonde você estiver. Hoje, a pessoa que nós vamos entrevistar no Café com Jesus é uma pessoa que tem dedicado a sua vida, né, a pregação do Evangelho. E nós vamos entrevistar para nós aqui, para mim e para a Márcia, que está junto comigo aqui, é o nosso querido pastor Romalino Cabral, que nós vamos descobrir o nome dele completo daqui a pouco. E nesse instante eu quero agradecer a você que está junto conosco nessa pegada de fé no Café com Jesus. Neste momento eu quero dizer a você que nós estamos na série Café com Jesus, é sábado de manhã, nós estamos agora 9 horas e 7 minutos e eu estou aqui no Tocantins, Márcia está no Rio de Janeiro e nós vamos descobrir onde o pastor Romalino Cabral está nesse momento, porque nós vamos viajar nessa oportunidade. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: seja forte o suficiente para abrir mão do que não te serve mais, e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero dar o meu bom dia, nosso bom dia, né, Márcia? Ao pastor Romalino Cabral. Amém. Bom dia aí a todos vocês aí. Nós somos Jesus na Rua, né? E nós estamos aí juntinhos aí nesse momento, sábado na parte da manhã, para nós tomarmos esse café aí com Jesus aí e vamos falar aí daquelas maravilhas que ele, não eu não, ele, Jesus fez na nossa vida. Amém? Então abra teu coração, porque você vai ver, através desse pequeno testemunho meu aí, você vai ver o que Deus, ele pode fazer. Porque nós já sabemos perfeitamente que para ele nada é impossível, né? Muito obrigado, meu pastor, muito obrigado, Márcio, um beijo no teu coração aí, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Amém, pastor. Eu sinto-me honrado, privilegiado, realizado, né? Já com meus mais de 80 anos aí, tá participando desse café aí e falando. Desculpe se eu chorar, viu? Desculpe aí se eu chorar, porque isso é gratidão. Gratidão por esse Jesus, o que ele tem feito na minha vida. Muito obrigado, e eu estou aí pronto para ser entrevistado. Aquilo que eu souber eu respondo, aquilo que eu não souber o Espírito Santo me ajuda. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu pastor, nesse instante, o projeto Jesus na Rua se sente honrado em entrevistar o senhor e eu quero deixar o senhor livre para que, e se o senhor chorar, tenha certeza de que é o Espírito Santo renovando o senhor a cada instante. E nós vamos começar com o nome completo do nosso querido pastor Romalino. Bom, o nome de meu pai é Romalino Manuel Cabral. E o meu é Romalino Cabral. Não tenho o Manuel não, é Cabral.
Que maravilha, muito bem. E pastor Romalino, então, olha que coisa fantástica. E o senhor tem... qual é o local de nascimento do senhor, meu pastor? Bom, eu nasci no ano de 47, na cidade de Florianópolis, aqui no estado de Santa Catarina. Então o senhor é catarinense. Que maravilha. Barriga Verde. Gente, Barriga Verde é como são conhecidos catarinenses, viu? Então, para vocês entenderem que nós estamos aqui. Estou falando isso, meu pastor, porque quando esse Café com Jesus chegar em Portugal, eles vão achar os nossos termos aqui um pouquinho diferente. Eles falam português, mas é um português diferente, né? Eu entendo isso aí, sabe? Para começar, essa questão aí do Barriga Verde aí, porque na época que houve aquela guerra da Farroupilha entre os estados, o Santa Catarina uniu-se com o Rio Grande do Sul, e as fardas de todos os estados, elas eram aquelas fardas de polícia amarela. Então, para que o povo do Rio Grande do Sul, que se uniu com o catarinense, não confundisse o povo catarinense com o povo dos outros estados, então botaram uma faixa verde de pano no fardamento do povo catarinense, e assim ficou o Barriga Verde. Que coisa fantástica! Jesus na Rua é cultura. Muito bem, agora tirado essas dúvidas sobre a situação do Barriga Verde, eu quero fazer uma pergunta muito simples. Meu pastor, quando o senhor atentou ou se avistou, vamos dizer assim, para a questão de Jesus Cristo na sua vida, e se o senhor teve alguma dificuldade, talvez, não sei, durante a sua vida, lá no início, até o dia do seu, vamos dizer assim, que o senhor conheceu a Jesus Cristo. Bom, meu amado, dificuldade na vida todo mundo tem, né? O mundo ele é repleto, o mundo ele é completo, né? Ainda mais eu que com desde 12 anos de idade eu perdi minha mãe e eu fui para o mundo. E como eu já falei na palavra que eu dei ainda há pouco, eu sempre quis ser alguém e melhor do que qualquer pessoa. Já falei isso aí, né? Então, exatamente, eu gostava muito de vida de aventura. Então, esse querer, esse desejo pela vida de aventura, eu gostava muito da época de assistir filme de faroeste, né? Filme de Rockland, aqueles artistas do cinema de antigamente, né? Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gary Cooper, eu era fã desse jogo, essas coisas todas assim. Então, eu fui levado por um convite de uma pessoa que disse para mim assim, eu preciso de um cabra macho. Eu preciso de um cabra bom, um cara que não tenha medo de nada, um cabra macho, para ele ser capataz de uma fazenda lá no nortão de Minas Gerais, porque é uma fazenda muito grande de uma companhia chamada Olímpio Naves, e esta companhia ela tem muito candeial, muito coco de indaiá, muita coisa, e eles estão roubando, e precisa de uma pessoa que não tenha medo mesmo. Então, levado por esse espírito de aventura, foi que eu me coloquei como capataz daquela fazenda. Como capataz da fazenda. Eu sempre fui muito corajoso. Eu nunca montei a cavalo, né? Eu nunca havia montado a cavalo, mas só em ver montar a cavalo, os mocinhos do cinema montado, eu já aprendi o jeito de montar de um lado e saltar do outro, e do outro, e aprendi, fiquei um cavaleiro dos melhores da região, porque o cavalo que eu tinha, o nome dele era Expresso. Expresso era um cavalo campolino, manga larga, um cavalo muito grande, um cavalo branco tordilho. Aquele cavalo era um perigo, aquele bicho, ele refugava qualquer coisa para ficar em cima dele quando ele começava a corcoviar, nada para qualquer um não. Mas graças a Deus ele nunca me derrubou não. Eu sempre aguentei as coradas com ele e aprendi dele. Então esse meu espírito de aventura me levou para aquela fazenda.
Aí chegando naquela fazenda, eu fiquei ali uma temporada, fiquei um tempo ali, a minha esposa falou para mim assim: ô Brento, o nosso salário aqui está muito pouco. Aí eu falei para um tal de José Júlio Gouveia, que era o gerente geral lá do escritório, e disse: ó, dá um jeito aí de arrumar um salário melhor para mim aí, porque eu estou ganhando muito pouco, eu preciso aí ganhar mais, porque o dinheiro está muito pequeno demais. Aí ele falou para mim assim: olha, a companhia não vai lhe pagar mais, mas a companhia dá para você a liberdade se você mora nessa terra que você mora aqui, essa imensidade de terra aqui, isso é terra de primeira para plantar. E nos arredores, os vizinhos que moram ao redor de vocês aí, não tem terra boa. E você pode arrumar aí uns 10 homens aí para plantar para você, e esses 10 homens aí vão plantar a terça, a meia, e você vai ter bastante feijão, arroz, o que você quiser plantar, fora as outras coisas que já tem aí. E assim eu fiz. Entendeu? Entendi. Sim. E que maravilha, que muito bom essa situação. Eu quero agora que o senhor, nessa continuidade, nos dê a oportunidade de nós sabermos a sua conversão neste agora em meio, já sendo um capataz de fazenda, mas um retirante, né? Um retireiro, que tinha o retiro que você tomava conta e você punhava as pessoas para trabalhar. Então a situação já começou a melhorar. Aí agora nós queremos aqui saber quando o senhor encontrou aquele Jesus. Bom, aconteceu o seguinte: entre essas 10 pessoas que eu arrumei para trabalharem comigo, havia um homem chamado Zé Bastiãozinho. E este homem era um homem de pequena estatura, um homem pequenino, não chegava a ser um anão, mas era um homem bem baixinho. Chapeuzinho de palha, paletó surrado, um homem calado, um homem quieto, de muito pouca conversa, não se metia no meio daquela barulheira daqueles outros novos que estão ali, aqueles outros novos que ali estavam para plantar para mim ali, eram pervertidos. Aí eu reuni todos eles e disse: ó, eu vou fazer o seguinte então. Vocês, quando eu disser já, vocês correm aí na terra e cada um demarque o tanto de terra e o lugar que você vai querer plantar. E assim eu fiz. Contei até 10 e disse: já. Aí saiu todo mundo correndo, feito um maluco, gritando e pulando e até dizendo o que vinha na boca. E a gente era acostumado naquele ambiente, né? Eu também era do mundo. E aquilo para mim tudo era festa. Então, saí daquela correria. Mas aquele baixinho, pequenininho, Zé Bastiãozinho, ele não saiu correndo, não. Ele ficou do meu lado, parado, chapéu de pano na mão. E eu disse: mas ô, Zé Bastiãozinho, o senhor não vai tirar um pedaço de terra para o senhor plantar? Eles vão escolher a terra melhor, o senhor vai ficar com a terra pior? Eu disse: não, deixa eles escolher o que eles quiserem lá. Eles podem escolher à vontade. Eu até já tenho um lugar no meu coração. Se o senhor permitir. Eu disse: qual é, Zé Bastiãozinho? Ele disse: o senhor está olhando aquele lado esquerdo ali, lado direito ali, lá embaixo? Então, aquilo ali antigamente era um pomar. Hoje tem aqueles pés de laranja, hoje tem aqueles pés de jabuticaba ali. E se o senhor deixar, eu vou plantar naquele pedaço de terra lá. Eu disse: então tá tudo bem, lá vai ser o seu plantio. E tudo bem. As pessoas escolheram os seus pedaços de terra e combinaram de já começar, logo vim no outro dia já começar. E assim foi feito. E eu então andava com meus 14 cachorros de caça, meu revolvão na cinta, né? Minha bichete com amarela na cabeça do arreio do meu cavalo. Eu fazia os trabalhos da fazenda, botando os peão que eu tinha 2 ou 3 peões que trabalhavam comigo, dava o serviço para eles. Eu pegava minha cachorrada e ia caçar. Mas naquele dia de manhã, que eles chegaram para trabalhar, eu resolvi supervisionar para ver como é que eles iam se sair, porque eu tinha uma mulher muito bonita. Minha mulher era uma menina nova, uma mulher muito bonita, eu era muito ciumento, e se mexesse nela, eu já matava um. Para matar um ali não ia longe, né? Então eu já não queria mesmo que evitasse, eu queria evitar essas coisas, não ia acontecer das coisas assim, né? Aí então eu sentei ali num palco que tinha ali assim, perto
da casa e eu fiquei olhando para aquelas pessoas que estavam trabalhando lá embaixo, mas os meus olhos, ele não saía desse Zé Bastiãozinho. Esse Zé Bastiãozinho, a minha preocupação era esse Zé Bastiãozinho. E esse Zé Bastiãozinho trabalhando lá, trabalhando cá, trabalhando lá, e os outros trabalhando, e eu com os olhos no Zé Bastiãozinho. Vinha para cá, conversava com um, não ia lá no Zé Bastiãozinho não, mas ficava ali de olho nele. Aí quando chegou na hora do meio-dia, eles trouxeram a comida deles, aqueles 9 sentaram num lado, fazendo uma bagunça, roubando comida um do outro, e pedindo comida um do outro, aquela coisa de pessoa do mundo mesmo, aquele momento de confraternização, de alegria, de satisfação, né, deles terem aquela terra para plantar, já que moravam em lugares ruins, e terras ruins, ali era terra muito boa para plantar, mas o Zé Bastiãozinho, ele era separado, ele era resguardado. Ele estava sentadinho num canto, sentou num coqueiro que estava derrubado ali, tirou o chapéu, abriu a marmita, e eu observando o jeito dele. Levantou, baixou a cabeça, fez ali com certeza a sua oração, agradecendo a Deus pelo alimento. E ele comeu. Quando acabaram de comer, começaram tudo a trabalhar de novo. E começou a entrar no meu coração uma alegria por aquele homem. Uma coisa que eu não conseguia entender o que era. Mas eu tinha prazer de chegar perto dele. E muitas vezes eu chegava perto dele, eu tinha vontade de chorar. Eu sentia uma alegria tão grande no meu coração de ter aquele homem comigo ali, de conversar com ele, dele ser aquela pessoa que ele era, analfabeto. Ele era analfabeto, ele não sabia ler, uma pessoa simples, mas de humildade, que para mim aquilo era novidade, era uma coisa tremenda. Aí passou-se aí o primeiro mês, veio a primeira colheita, né? Veio o plantio, as roças vingaram, assim, foi uma coisa maravilhosa. A roça do Zé Bastiãozinho mesmo foi uma coisa fantástica, tudo. Eles pegaram aquelas, todos eles plantaram uma terça comigo, eles pegaram a minha quantia, me deram, eu botei na rua assim, para secar, era muito milho, era muito arroz, era muita batata, era muito tudo que plantavam. A fartura era muito grande, não precisava eu gastar meu dinheiro para comprar nada, então tudo tinha com abundância. Aí eu notei, e o Zé Bastiãozinho, ele começou a carregar os burros dele, foi tudo carregado em burro, e ele começou a caminhar para a casa dele, levando o mantimento dele e os outros para a casa dos outros. Bom, passou-se aquela safra. Quando chegou a época, já ia para 1 ano, e apareceu aí a época da outra safra, eles voltaram todos eles para plantar de novo, perguntaram se tinha como plantar. Claro, vocês podem continuar, podem plantar aí, porque lá só dava na época da chuva, né? Na época da safra, na época das águas. Então, eles começaram tudo de novo. Aí passou-se aí um primeiro mês do segundo plantio, um dia 5 horas da manhã, não, perdão, 6 horas da manhã, eu já estava acordado, tinha que se levantar cedo, e bateram na minha porta. Me acordei com o revólver na mão, não sabia quem era. Acordei com o revólver na mão e eu fui na porta, botei o nariz de fora e abri a porta com a arma apontada para a porta. Aí deparo-me com o Zé Bastiãozinho batendo na minha porta. Aí ele falou para mim, isso era um sábado. Aí ele falou para mim assim, irmão, tio Romalino, senhor Roma, eu vim aqui fazer um convite para o senhor. Era para mim ter feito esse convite antes, mas eu resolvi fazer esse convite agora, eu vim fazer um convite para o senhor. Eu vim aqui convidar o senhor para amanhã, a parte da tarde, ali, a parte das 2 horas, mais ou menos, da tarde, o senhor dá uma comparecida lá na minha casa, mas a dona Vera, para vocês participarem de um culto evangélico com nós. Eu sou crente, sou evangélico, e queria convidar o senhor, queria que o senhor nos desse a honra de o senhor ir lá ouvir a palavra de Deus com nós. E naquela mesma hora, me emocionei e falei para o Zé Bastiãozinho, pode chover canivete, pode o diabo descer lá do céu e fencar o galho aí no chão aí, ó. O senhor pode ficar tranquilo que 2h30, 3 horas eu estou na sua casa. E assim, este foi o meu primeiro contato com uma pessoa evangélica. Mesmo eu tendo um irmão que já era presbítero em Natal, Rio Grande do Norte, na Assembleia de Deus, mas
falar de Jesus para mim. E um convite foi o primeiro contato que eu tive com alguém cristão. Amém. Essa é uma situação, uma oportunidade que nós vemos e que este primeiro contato, mas o Senhor já conseguiu observar, mesmo naquela vida que o Senhor tinha, o Senhor já conseguiu observar a diferença naquele homem, né? O Senhor já conseguiu observar que aquele homem tinha algo diferente. E agora, nesse instante, aquele homem, com esse convite, fez aquela famosa, né, frase: vai na minha casa conhecer Jesus. Ele não usou esses termos, mas ele trouxe exatamente esse convite. E então, meu pastor, é esta parte que agora nós vamos ouvir, que é exatamente da conversão, né? Do momento da conversão, em que o Senhor, num outro momento, nos deu o prazer de ouvirmos, mas agora nós estamos exatamente no local, que é para nós ouvirmos a conversão e, a partir dali, o que Deus fez através e pela a sua vida. Aí nós queremos agora ouvir, meu querido pastor Romalino, que agora eu fiquei sabendo que é o nome completo, pastor Romalino Cabral. Eu queria que o senhor nos desse o prazer de nos contar aquele momento em que o senhor se converteu, em que o senhor entendeu ali e aceitou a Jesus Cristo, e está com a palavra está com o senhor, para que o senhor possa dar continuidade nesse testemunho, nesse café com Jesus. Nós estamos aqui agora, né, animados, esperando o desfecho desse convite, né? Bom, meu amado pastor, na verdade é o seguinte, depois do primeiro convite, embora eu não tenha esse conhecimento, eu não tinha esse conhecimento, não sabia, né? Porque eu não conhecia a palavra de Deus, não sabia que a nossa luta era contra a carne, nem contra a sangue, nem contra principais e potestades. Eu não tinha esse conhecimento do que a palavra de Deus ensina. O diabo não deixou ficar quieto, é claro. Houve uma intervenção dele, ele procurou botar o rabo no meio, né? Para poder atrapalhar os planos de Deus na minha vida. Eu havia feito, eu tinha no meu cavalo, a sela do meu cavalo, o arreio do meu cavalo, encostado da minha barriga, na parte de cima ali do arreio, eu coloquei um assento, como se fosse um assentozinho de bicicleta, de cadeirinha de carregar criança, e eu aguentava a criança sentadinha naquela cadeirinha na frente do arreio, a minha mulher num outro cavalo atrás de mim, ou na frente, sei lá, e eu aguentava com a mão esquerda na barriguinha da criança, como se fosse um cinto de segurança na minha mão, e com a outra mão eu manejava o cavalo era manejado nas rédeas e na espora, né? Então, nós, quando saímos de casa, que nós fomos em direção ao lugar do culto, havia uma cachoeira d'água. E nessa cachoeira, ela tinha um degrau mais ou menos aí de uns 70 centímetros de pedra. O cavalo dá um pulo ali, botar as duas patas dianteiras e as duas patas traseiras e subir ele para cima. Mas o meu cavalo, como eu já falei, meu cavalo era um cavalo fogoso, era um cavalo perigoso. Aquilo pulava, que era uma loucura. Era um cavalo que, se ele se assustasse, ele picava tudo que tinha na frente. Acontece que eu havia derrubado um pau uma vez para bater um pouco de sol ali, para a gente usar aquela fonte ali, bater um pouco de sol ali, e a ponta daquele pau que eu derrubei, que ficou lá, o grosso eu joguei para fora, mas a ponta que ficou em pé, ela ficou assim para frente, assim, aquele pau de estuque, assim, ele ficou exatamente na direção do meu estrivo, bem na direção do estribo do meu pé esquerdo. Então, quando o meu cavalo subiu, o cavalo da minha esposa foi embora, foi direto, me esperou mais na frente, mas quando o meu cavalo subiu, que ele jogou as duas patas dianteiras em cima daquele pedestal de pedra, daquele degrau, e ele firmou o corpo para jogar as duas patas, porque a pata bate sempre onde a da dianteira estava, né? Quando ele jogou as duas patas traseiras, o meu pé bateu, o meu pé enganchou naquele galho de pau.
E o cavalo ficou com as 4 patas num lugar só do degrau, com o corpo para frente e para trás, tipo uma gangorra. E nós em cima daquele cavalo. Entende? E vai para lá. E quando eu percebi que o cavalo ia cair e o cavalo ia virar de costa, eu peguei a menina pelo peito. Eu digo, esse cavalo, a hora que se levantar daqui, ele pica tudo no pé. Ele mata eu, mata essa criança, ele faz tudo. Eu peguei o peitinho da criança, assim, a criança pelo peito. A menina tinha 6 mesinhos de idade, para 7 mesinhos de idade. Eu botei a mão no peito assim, segurei com força assim, joguei ela no meu subconsciente, eu joguei ela dentro de uma moita que tinha assim de mato, assim, mato, bem espesso, joguei ela ali. E esse cavalo veio de costa e eu saltei muito rápido, eu saltei dos tiros para o outro lado. E eu pensei, agora ele pica tudo, ele quebra tudo. Mas quando eu me levantei do chão, que eu dei de mim, que eu preocupado com a criança, eu percebi que o cavalo não mexeu, ele caiu de costa, levantou sem fazer bagunça nenhuma, ele estava paradinho igual um pangaré, sem mexer em nada, e a criança estava debaixo das pernas dele, das pernas traseiras dele. Então ali eu percebi, pela primeira vez na minha vida, a mão de Deus trabalhando em meu favor. Aquele cavalo era para matar nós dois, e não aconteceu nada com aquela criança. Aí eu meio malucado também, já meio endemoniado também, porque o diabo já saiu, já montou em mim também, naquele momento, antes de eu ter Jesus ali, né? E já deixei a criança com a minha mulher no cavalo da frente e juntei a espora nesse cavalo, que ele nem esperou botar um pé cá, outro pé lá, já pulou por cima daquele tudo ali, feito um maluco, e nós fomos embora. Nós chegamos lá no lugar do culto, havia um pau chamado, na terra de vocês, talvez vocês conheçam, um pau chamado braúna, uma madeira preta muito forte que existe. Havia uma braúna bem grande, alta, deitada ali, e o cavalo da minha esposa passou uma parte, passou outra e tal. O meu não, o meu na corrida que veio comigo em cima já voou por cima daquela, já pulou lá no outro lado lá, e o cavalo ficou maluco. Até que nós chegamos, por causa daquele incidente, nós já chegamos um pouquinho mais atrasado, então eles já estavam cantando os hinos da harpa, né? Cantando inclusive os 2 hinos da harpa. Já tinham cantado um, e quando começaram a cantar o hino 15 da harpa, aconteceu aquilo que eu falei aí para vocês. Amém, amém. Glória a Deus. E que coisa fantástica. Nós agora queremos... nós estamos seguindo uma cronologia, meus queridos irmãos, para a gente poder entender de onde é que vem. Nós já entendemos de onde é que vem a parte, né, humana desse homem, de onde é que vem. Agora nós vamos ter contato com aquilo que aconteceu espiritualmente com ele ali, da conversão até o dia de hoje. Aquilo que Deus fez através da vida desse homem, os testemunhos e a oportunidade que nós temos de crescer na adversidade. Esse homem estava vivendo ali um momento de pujança, mas olha só que coisa fantástica, o que Deus fez para que esse homem trouxesse aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles 10 homens para perto dele. Foi o momento de adversidade, o momento em que aquele financeiro não supria a necessidade daquele homem, e Deus traz no meio daqueles homens aquele Sebastiãozinho, que foi aquele homem que trouxe o pastor Romalino Cabral para Jesus Cristo. E o pastor continue o relato. Bom, como eu já falei, aí então, ouvindo o hino 15 da harpa cristã, né, eu comecei a chorar muito, e lembrar inclusive daquele milagre que aconteceu lá atrás com aquele cavalo lá, que eu não estava entendendo. Aí eu chorei muito, e quando fizeram o apelo, eu aceitei a Jesus, me converti a Jesus, né? E ali eu fiquei no meio daqueles irmãos ali. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas descalças, pessoas maravilhosas ali, eram poucos, eram pessoas muito
de roça mesmo. Eu me senti muito bem ali. A irmã Naná, ela fez ali um bolinho aí com coco de indaiá, né? Frito no coco de indaiá ali. É uma coisa fantástica. Aquela comunhão ali foi algo maravilhoso. Aí eu recebi o convite, como eu já falei para vocês aí, a respeito do meu ministério. Ele disse: a partir de hoje o senhor vai ser o pastor da igreja. Então, eu não sabendo o que é que eu ia pregar, não conhecendo nada, eu falei: não, se o senhor acha que é, vocês aqui conhecem, eu não conheço nada, tudo bem. Mas é interessante que Deus, ele começou a trabalhar na minha vida de uma forma muito tremenda. Primeira vez que eu preguei foi esse testemunho que eu falei para vocês aí, a respeito do marimbondo que me mordeu dentro dos olhos de um missionário, Manuel de Melo. Ele estava lá no Rio de Janeiro e ele pregando pela rádio lá do Rio de Janeiro, Deus falou comigo ali e Jesus me curou. E eu preguei naquela noite, naquele dia, foi naquela noite, foi terça-feira à noite, eu preguei naquela noite a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. O Senhor tem poder para curar qualquer coisa, qualquer tipo de enfermidade, mordida de cobra, de sapo, seja lá de que for, picada de marimbondo. Deus tem poder para curar qualquer coisa. E essa passagem, ela está registrada lá no livro de Marcos. Só que outra quinta-feira, passou-se o dia de quarta-feira, foi terça, passou-se quarta-feira toda. Aí quando chegou quarta-feira de manhã, a minha esposa voltou a fazer a mesma pergunta para mim. Ela disse: ô Preto, o que é que você vai pregar hoje? Eu disse: o que é que eu vou pregar hoje? Eu não sei o que é que eu vou pregar. Ontem eu preguei aquilo ali que veio na minha mente ali, daquilo que o homem fez na minha vida lá, que Jesus me curou daquele problema. Jesus, eu não sei o que é que eu vou pregar. Hoje eu não sei, hoje é... Aí eu disse assim: agora eu estou indo lá no mato, nesse mesmo lugar onde o marimbondo me picou. E lá eu vou derrubar um pau que ficou lá, derrubei todos os paus que tinha para plantar uma malha de feijão, para passar tempo, porque eu tinha os homens que plantavam para mim. Mas eu gostava de fazer ali, porque naquela malha de feijão, no meio do mato, eu fazia uma ceva para matar viado, né, no feijão, essas coisas assim. Então eu fui lá para plantar. Fui cortar um pau chamado para tudo. Então eu levei a minha espingarda e levei o meu revólver na cinta e o meu facão, o meu machado de duas caras, um machado muito bom. E eu comecei a cortar aquele pau. E botei a minha espingardinha lá diante, num canto lá. Quando o pau está quase caindo, já está balançando, eu olhei para a altura do pau, calculei o tombo dele e eu falei: esse pau vai cair em cima da minha espingarda. E vai quebrar a minha espingarda toda. Eu vou lá tirar a espingarda. Então, naquela região, havia muito cascavel, muito jaracuçu, muita cobra braba, perigosa, porque havia muito coco de indaiá. E naqueles coqueiros de indaiá havia muito aquele estilozinho caxinguele que eles falam, né? E então aquele caxinguele, as cobras pegavam eles ali, derrubavam o coco, vinha pegar o coco no chão, a cobra ficava perto do coco e quando ele vinha, a cobra comia, aquele pegava eles. Bom, mas tudo bem. Então eu havia derrubado um pau chamado sucupira, e esse pau era bem grosso, uma árvore de sucupira bem grossa, e eu derrubei um pé de coqueiro de indaiá. E esse pé de coqueiro de indaiá, ele caiu com o palmito do indaiá em cima do pau da sucupira que estava atravessada. Ficou com os pés no chão e o palmito lá no alto, em cima daquela sucupira. Bom, eu trepei em cima de um pau que tinha e fui caminhando até na direção da espingarda. Larguei o machado para o lado. E só que antes de eu sair de casa, que eu vinha para esse trabalho aqui na roça, derrubar esse pau chamado para tudo, a minha mulher estava ouvindo a rádio de novo. Mas aí já não era mais a rádio lá do Rio de Janeiro com o pastor, o pastor que o senhor conhece, que ele foi o fundador da igreja O Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Melo. Aí não era mais ele. Aí já era nesse mesmo horário, numa rádio de Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, e era o pastor Raul Lima Neto que estava pregando. E ele estava pregando exatamente Marcos de novo, onde diz: e porás a mão sobre a serpente e ela não te causará dano algum. Aí eu escutei aquilo, ele falando aquilo, e eu disse para minha esposa: eu gostaria de ver uma coisa dessa, botar a mão em cima de um cascavel, de um jaracuçu amarelo, e ele não me morder. Como é que pode uma coisa dessa? Meu Deus, misericórdia, isso não acontece. Bom, e eu fui fazer o trabalho que eu tinha que fazer. Então, quando eu estou indo tirar lá a espingardinha, que o pau ia cair em cima da espingardinha,
Eu não sei como, lá pelas tantas, eu caí, tropecei e eu caí. Era muito ramo de pau e eu caí em cima daquele coqueiro que estava com o palmito em cima da sucupira. Aí eu caí assim com o meu rosto, um 25 centímetros, mais ou menos assim, 30 centímetros da minha mão esquerda, encolhida na direção do peito, assim, do rosto, e a minha mão direita aberta no decorrer do pau mais longe. Eu caí ali em cima, assim, me segurando para não bater com o rosto naquele pau. Aí quando eu caí, eu senti assim debaixo da minha mão, assim como que uns 5 quilos de linguiça. Eu senti aquela linguiça, aquela coisa mole assim, debaixo da minha mão esquerda. Aí eu olhei para a mão esquerda, e quando eu olhei para a mão esquerda, um jaracuçu amarelo, ele estava debaixo das minhas mãos, e a mão passava, a cabeça dela passava no meio do meu dedo polegar e o dedo grande aqui, os 2 dedos grandes aqui, passava para cima uns 25 centímetros, 20 centímetros mais ou menos, e ela com a cabeça assim para trás, assim, aquela cabeça de pato assim, a linguinha mexendo, olhando a uns 20 centímetros da minha cabeça, dos meus olhos, do meu rosto. Ela olhava no meu rosto assim, com a cabeça paradinha, com os olhos fitados na minha cabeça, no meu rosto assim, e eu olhei no rosto dela, debaixo das minhas mãos. Aí uma voz falou para mim e disse assim, ó: assim tu porás a mão sobre a serpente e ela não te causará dano algum. Aleluia. Aí eu saí dali, peguei a minha espingarda, matei aquela cobra e coloquei dentro de um vidro com álcool. E cheguei para minha esposa e contei: já sei o que é que eu vou pregar. À noite eu vou pregar sobre isso que está aí. E eu cheguei na igreja naquela noite, preguei sobre isso aí, dei esses testemunhos aí, preguei sobre isso aí. E dali para frente, Deus, ele com muitas coisas que aconteceram naquela fazenda, Deus, ele começou a me moldar. Ele começou a me ensinar. Quando foi um belo dia, eu fui a Belo Horizonte. Aí eu quis ter o prazer de conhecer o pastor Raul Lima Neto, que pregou sobre essa cobra, e eu levei aquela cobra dentro de um vidro de 5 litros de bala, daquele vidro grandão, ela toda enroladinha lá dentro, e com álcool, e levei lá naquela igreja para mostrar, para dar o testemunho e mostrar, como diz o ditado, matou a cobra e mostrou o pau. E assim eu levei a cobra para todo mundo ver, foi aquele desespero dentro da igreja. Meu Deus, a maravilha, maravilha. E a partir daí, meu pastor, eu queria que o senhor nos desse, porque o senhor ficou um tempo nesse lugar e depois o senhor saiu dali e o senhor tomou gosto pela obra. Quando foi que o senhor tomou gosto pela obra, vamos dizer assim? Bom, eu tomei gosto pela obra de Deus, foi quando eu fiz uma prova com Deus, através de uma situação que aconteceu ali. Eu tomei para ver se realmente Deus ouvia, porque eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Eu orei e eu queria saber se Deus realmente ouvia as minhas orações, se Deus era comigo mesmo, se as coisas aconteciam da maneira como eu pensava, como eu raciocinava. Como eu tinha 14 cachorros de caça, eu passava muito tempo caçando, eu caçava todos os dias. Eu dava os afazeres lá para os homens lá e todo dia eu ia caçar. A casa era cheia de paca que eu matava, era porco do mato, viado, era uma fartura de caça, que era um lugar muito no erro, no mato. E um dia eu tinha um cachorrinho chamado Virô. Entre os 14 cachorros que eu tinha um cachorro chamado Virô, um cachorrinho pequenininho, era um cachorro de paca. Os cachorros corriam o bicho e jogavam o bicho na paca, na furna, e esse cachorrinho então entrava na furna e jogava a paca para fora. Era um cachorrinho pequenininho, mas era um cachorrinho tremendo. E um dia eu falei com Deus e disse: Senhor, será que não é do teu agrado que eu casse no dia de culto? Que eu fique em casa no dia de culto lendo a Bíblia, estudando essas coisas assim? Eu gostaria de saber. Bom, mas eu fui assim. Os cachorros correram uma paca, a paca entrou numa furna e o cachorrinho entrou atrás. Aí eu fiquei 1 hora, 2 horas, fiquei 3 horas, e 4 horas, e 5 horas, e 6, 7, 8, 10, esperando o cachorro, chamava, e nada de cachorro aparecer. Nada de cachorro, nada. Quando foi no outro dia, eu fui para casa, dormi cedo. Eu voltei lá, chamei o cachorro, chamei, nada de cachorro, nada de cachorro, nada de cachorro. Passou aquele dia, aquela noite, quando foi o cachorro, quando fez 3 dias que o cachorro estava dentro daquela furna, eu levei uma gaiola de pegar paca
botei na boca da furna, e eu falei assim com Deus, e disse: Senhor, se tu realmente ouves a minha voz, se tu estás querendo com isso me ensinar, me aperfeiçoar para alguma coisa, amanhã, de manhã, a hora que eu chegar aqui, se não é da tua vontade que eu casse nos dias de culto, que eu fico para estudar a Bíblia, uma coisa assim, amanhã de manhã, a hora que eu chegar aqui, eu quero o meu cachorrinho dentro desta gaiola presa. E fui para casa. Orei aquela noite, fiquei em casa, quando fui de manhã cedinho, fui lá, agarrei o mato de novo e joguei lá para a furna. Quando cheguei lá na furna, o meu cachorrinho estava dentro da gaiola. Aí eu tomei uma decisão de não caçar mais nos dias em que eu tivesse culto para fazer na igreja. Me dedicar à palavra de Deus. Larguei meu revólver para o lado, larguei minha espingarda também, já não caçava mais direito, eu ficava só em prol da Bíblia, e a gente ia para o culto, comecei a aprender os hinos, comecei a ler a Bíblia, comecei a aprender a pregar, né? Aí um dia o pastor, o obreiro foi lá, o pastor foi lá, quer dizer que na verdade ele era um presbítero, né? Ele foi lá na igreja e ele disse: meu Romalino, agora daqui para frente o senhor tem que vir de gravata e paletó. Eu ia de qualquer jeito, irmãos. Aí você tem que vir de gravata e paletó. E eu disse: e agora? Não tenho gravata, não tenho paletó. Como é que eu vou vir de gravata e paletó? Mas tem que dar um jeito. Aí, como eu tinha que ir, aí me arrumaram aí uma gravata vermelha que parecia uma tábua. Parecia uma tábua no peito, ela escondia o peito todo, uma largura, que barbaridade. E com uma camisa enforcada no pescoço, com o bago do olho até saltava para fora. E com uma Bíblia de Novo Testamento na mão. Lá ia eu para a igreja, o pastor ia para a igreja, e aquilo me empolgava, aquilo me encheu de alegria. Até que um dia, uns 2 meses depois, eu fui convidado para ir pregar na sede. Era a Assembleia de Deus. Me convidaram, deram testemunho de mim, e o pastor me convidou para pregar na sede. Aí eu fui pregar na sede. Eu fico lá na sede, pela graça e misericórdia de Deus, Deus me usou muito lá, Deus me deu uma palavra muito bonita, a igreja estudou muito, o testemunho, uma coisa fantástica que aconteceu. O pastor disse: verdadeiramente esse homem está aprovado. E dali eu voltei para casa, e depois então me veio já o convite logo para mim começar a dirigir a segunda igreja, que aí seria numa cidade onde não tinha igreja nenhuma, a cidade Blumenau, né? Minas Gerais, havia Barão de Cocais, Santa Bárbara, e no meio havia Blumenau. E eu comecei um trabalho ali em Blumenau, e ali em Blumenau, então, eu e a minha esposa começamos a ter o nosso segundo trabalho, e ali Deus operou maravilhas. Então, pastor, vai levar muito tempo, é muito grande o testemunho, se o senhor quiser depois aumentar isso aí, no seu tempo que eu tenho para continuar aí, mas nessa cidade aí, Deus operou muitas maravilhas. Nessa cidade aí, o primeiro trabalho meu, Deus fez coisa tremenda. Eu tive aí um problema sério com um padre que mandou dizer para mim que se morresse um crente na igreja, ele não enterrava no cemitério, ele enterrava fora do cemitério. E já havia sepultura em outros lugares que eu fui depois que aconteceu isso, né? Montalvânia, por exemplo, tem um pastor que está enterrado do lado de fora do cemitério, porque o padre não permitiu enterrar o pastor dentro do cemitério. Então ele falou isso para mim, eu falei umas coisas para ele, mas aí se eu tiver tempo, ainda hoje, eu falo, se não, marcamos para um outro dia. Pode, irmã Márcia, qual é o tempo que nós temos agora? e 3 minutos. Pode continuar, pastor. Bom, então, aí eu fui mandado para a cidade de Blumenau, né? Era 15 quilômetros de Barão de Cocais e 15 quilômetros de Santa Bárbara, uma cidadezinha pequena que tem com o nome de Blumenau. Então, nessa cidade de Blumenau, lá não tinha igreja. O padre é quem comandava na cidade, o padre é quem comandava tudo. E essa minha menina, nesse meio tempo, já fez 6 meses. Nesse meio tempo, já havia feito 6 meses. A minha menina, que quando eu me converti, ela tinha 6 mesinhos. Quando eu fui para aquela cidade, ela completou 1 aninho. Aí o pastor falou para mim assim, e disse: olha, pastor Romalino, o senhor faz assim, ó,
o senhor vai morar naquela casa, nós vamos alugar uma casa, alugaram uma casa para mim, na casa de um irmão. Eu fui trabalhar no sítio de um irmão. Eu não tinha salário, nunca me deram salário, nunca recebi salário de igreja, nunca fui pastor pago por igreja. Toda a vida que eu começava um trabalho foi toda a vida pela fé. E eu comecei a trabalhar no sítio para mim poder dirigir a igreja. Ele falou: o senhor fica aí nesse sítio, nessa casa aí, durante uns 30 dias, daqui uns 30, 35 dias, 40 dias, 45 dias, eu venho aqui para nós alugarmos um lugar aí, para nós abrir uma igreja, o senhor começar um trabalho. Enquanto isso aí, o senhor vai fazendo amizade e tal. Eu digo: não, tudo bem. Aí eu fiquei trabalhando naquele sítio ali, e eu falei para minha esposa: ninguém vai esperar coisa nenhuma, vamos começar esse trabalho de uma vez. Aí eu já arrumei uma casa e já fiz amizade com pessoas que não eram evangélicas, e aquelas pessoas que não eram evangélicas começaram a me ajudar. Eu já fiz o piso da casinha, já pintei a casinha toda, eu mesmo me deram madeira, eu mesmo fiz os bancos da igreja, eu mesmo fiz o púlpito da igreja. Quando fez 15 dias, eu fui em Belo Horizonte conversar com o pastor, o presidente, e disse para ele: olha, o senhor pode ir lá na igreja para nós inaugurar a igreja, porque já está pronta, e eu preciso ganhar alma para Jesus, preciso trabalhar para Jesus. Aí ele disse: mas como assim? Nós não vamos arrumar? Não, já está pronto, já arrumei, já fiz igreja, já fiz banco, já fiz tudo. Mas como? Sem dinheiro, sem nada? Deus é Deus. O senhor não diz que Deus é Deus? Eu creio que Deus é Deus, e Deus me ajudou e eu fiz. Nós fizemos a igreja. Quando fez 15 dias ali, nós viemos depois, quando ficou 20 dias, nós inauguramos a igreja, e já na inauguração ali apareceu as pessoas que me ajudaram. Não tinha crente na cidade, não. As pessoas que me ajudaram ali a construir a igreja. Mas aí o padre, ele ficou bravo comigo. O padre ficou muito bravo comigo. O padre andava no alto-falante dizendo: toma cuidado com esses falsos profetas que estão chegando aí na cidade, esses crentes aí vêm do inferno, que não sei o quê, que as coisas todas, né? Aí começou aquela perseguição comigo e tal. E eu comecei a orar. Fazia culto eu e a minha esposa e a minha filhinha, e a minha esposa já grávida da outra minha segunda filha, a Raquel. E então, quando foi a minha guria, nós já estávamos ali 1 mês e meio, 2 meses já quase. Eu sei que fez 6 meses que nós estávamos ali, a menina completou 1 ano de nascida. Então, no aniversário da menina, eu procurei em todo lugar, porque sabe como é? A Assembleia de Deus, Deus o livre de jogar bola, Deus o livre de ter bola naquela época, né? Era uma coisa que chutasse a cabeça de Jesus Cristo, aquela palhaçada toda que existia. Então eu, na realidade, procurei uma boneca, procurei uma coisa para poder dar um presente para a menina no dia do aniversário da menina, mas não achei. Aí eu disse: eu vi uma bola de borrachas, aquela borracha dura, aquela borracha que pula muito, uma bola grande, uma bola bem grande. Aí eu comprei aquela bola e disse: eu vou levar essa bola para a menina mesmo, nós vamos brincar lá com a menina e pronto, fiz esse negócio. Aí levei a bola. Então, no dia do aniversário da menina, caiu no domingo. E eu peguei aquela bola, como eu fui profissional, joguei futebol profissional, eu comecei a brincar com aquela bola, fazer embaixadinha, a jogar na cabeça, aguentar a bola em cima da cabeça, botar no ombro, no outro ombro, atrás do pescoço, e começou a brincar. E o pessoal da cidadezinha de Santa Bárbara, do Barão de Blumenau, que é onde eu estava com a igreja, eles passaram em frente da casa e viram eu jogando bola. E eles estavam indo exatamente jogar uma partida de futebol lá em Barão de Cocás. E no outro domingo o time do Barão de Cocás vinha aqui jogar com eles. Depois eles iam Santa Bárbara, o time de Santa Bárbara vinha. E Blumenau, as coisas todas assim. Aí um parou: vem cá, chamou todo mundo e ficar na minha porteira da casa do meu patrão, olhando eu jogar bola e dizia assim: meu Deus, nós precisamos desse homem para jogar com nós. Porque jogar bola desse jeito aí, ninguém ganha mais nós. Ninguém vai ganhar nós mais, porque esse homem joga bola demais. Aí um falou assim: mas tu sabes quem é esse homem aí? Aí ele disse: não, ninguém sabe quem é, morador novo aqui. Aí ele disse: esse aí é o pastor dos crentes. Esse aí é o pastor dos crentes, ele não vai querer de jeito nenhum. Ah, mas vamos falar com ele, quem sabe ele aceita jogar bola, quem sabe ele seja um crente diferente, sei lá. Aí foram falar comigo. Aí vieram falar comigo, eles foram jogar a partida deles lá, perderam o jogo lá, vieram tudo meio desenchavido e pararam na frente da minha casa. Eu ainda estava brincando com a menina depois, chegaram, me chamaram. Aí me contaram a história para mim: o senhor não quer jogar uma bola com nós, ensinar nós a jogar bola? Nós temos um timezinho assim, que está começando assim, e a gente queria uma pessoa que jogasse bola igual o senhor aí, que aí a gente não vai perder mais jogo nenhum, você joga bola demais e tal. Eu parei um pouquinho e disse: Senhor, pensei comigo, e eles tudo me esperando, me olhando, e eu
olhando para cima, e eu falei, Senhor, eu tenho falado contigo para te me arrumar uma maneira de eu ganhar alma para Jesus nesse lugar, Senhor. Será que é isto aí que vai me arrumar? Será que é isto aí que vai acontecer? Eu vou jogar bola com esse povo para te poder ganhar essas almas para Jesus? Mas não falei nada. Aí eu peguei e falei para eles, olha, você faz assim, amanhã vocês vêm aqui em casa. De manhã eu vou dar uma resposta para vocês. Tá bom? Tá bom. Aí eles vieram. De manhã, naquela noite, eu passei a noite em jejum, como fez, mesma coisa como fez Daniel, eu fiz. Eu passei a noite em oração e jejum. Eu passei na presença de Deus. Eu busquei a Deus, conversei com Deus, e disse, Senhor, vamos fazer assim, Senhor. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sinto a tua alegria a todo momento da minha vida. Se tu não tens um plano, um propósito nisso aí, de manhã cedo eu quero amanhecer mudo. Eu não quero sentir a tua presença, eu não quero saber de nada, eu quero estar triste. Agora, se tu tens um propósito nisso aí, que eu me levante radiante, com a tua graça, com o teu Espírito, falando línguas, alegre, feliz, para que eu possa ganhar alma para teu reino. Depois de manhã cedo eu me acordei cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí eles chegaram e me perguntaram para mim, como é que você vai fazer? Eu disse, olha, vou falar uma coisa para vocês. Amanhã, terça-feira, tem treino, não é hoje não, é hoje. Não, amanhã, terça-feira tem treino, não é? Ele disse, vocês falaram para mim que terça-feira tem treino, pois então você faz o seguinte, terça-feira eu estou no treino no horário que vocês marcaram aqui, 2 horas da tarde, e lá então eu vou colocar na mão de vocês o que vai acontecer, como é que vai ser, certo? Eu vou dizer o que é que eu quero e o que eu não quero. Aí assim fizemos. Até o padre foi ver, até o padre foi no treino para ver o que eu ia falar. E quando chegou na hora do treino, sentei todo mundo, sentou todo mundo, até o padre sentou na grama, sentou todo mundo e eu falei para eles, vocês sabem que eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou jogar com vocês. Mas se tiver briga no nosso jogo, se tiver briga, eu não jogo mais. Se tiver cachaçada no jogo, eu não jogo mais. Se tiver qualquer tipo de bagunça, qualquer tipo que venha de coisa que não venha me satisfazer, eu não jogo mais. Eu paro, simplesmente eu paro e pronto. Depois que acabou o jogo, aí vocês vivem a vida de vocês como vocês quiserem. Mas na hora do jogo, até nós chegar em casa, eu não quero saber dessas coisas. Se tiver, eu não brinco mais. Não jogo mais com vocês. Vocês topam? Topam. Topamos. E o pai com os olhão arregalados, né? Aí eu falei, olha, tem outra coisa. Cada culto tem culto terça, eu tenho culto terça e domingo. Todos os cultos, 2 de vocês têm que ir no culto. Se 2 de vocês não forem no culto, eu não jogo mais com eles. Não precisa você ser crente, não precisa você ser nada. Eu só quero que vocês vão no culto ouvir a palavra de Deus. Se vocês não querem, eu não jogo mais. Tá certo? Firmamos assim. O padre ficou uma fera. Aí o padre ficou um bicho comigo, o padre ficou maluco, o padre ficou louco comigo. Aí o padre mandou dizer para mim, quando foi isso é quarta-feira, já foi terça-feira o treino, quarta-feira o padre mandou um emissário lá em casa, na minha casa, na igreja, mandou dizer, diz para aquele pastorzinho lá, ele morreu, se morreu um crente aqui nessa cidade, eu não enterro no cemitério, eu não permito enterrar no cemitério. Aí eu falei para a mesma pessoa que veio me trazer o recado, eu mandei o recado para o padre e disse para ele assim, você diga para o padre, que eu mandei dizer para o padre que ele não se preocupe com o meu corpo não, que quando eu morrer eu vou para a glória. O meu corpo, ele não quiser ter trabalho com ele, ele faz o seguinte, ele asse, faz um bom forno, faça um bom churrasquinho, coma e tenha bom proveito, viu? Eu não estou preocupado se ele vai me enterrar no cemitério ou se não vai me enterrar no cemitério. E aquilo o padre ficou comigo com uma fé. Aí, quando foi quinta-feira, no primeiro culto que nós tivemos após a reunião, veio 2 jogadores assistir o culto e Deus honrou e eles se converteram. A família veio, se converteu. E eu comecei a pregar para aquelas pessoas e eles começaram a se converter. E eu tinha 3 meses para mim assinar o contrato para disputar o campeonato com eles. Quando a igreja estava cheia, tinha se convertido já muita gente naquela cidade. Uma vez alguém levou uma faca lá para me matar, Deus não permitiu ele me matar. E depois, então,
quando chegou na época de eu assinar o contrato para me jogar no campeonato lá, o pastor chegou perto de mim, me tirou daquele lugar lá, me mandou para outra cidade, e as almas ficou lá, a igreja ficou cheia, e eu não joguei futebol. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Meu pastor, agora eu quero que o senhor faça as considerações finais dessa primeira etapa. Amém? Amém. Bem, meus amados e queridos irmãos, um dos versículos que ficou no meu coração foi o primeiro versículo da Bíblia que eu ouvi. Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 28, versículo 1. Eu quero dizer a você que ouviu esse meu testemunho. Embora nós estejamos vivendo a era da tecnologia e a degradação está no mundo, as barbaridades estão acontecendo aí, a igreja do Senhor Jesus está fraquejando, tem muitas pessoas dando inclusive ouvidos à doutrina de demônio. Eu quero dizer uma coisa para você: ponha no seu coração uma coisa: Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. O Senhor Jesus é o de ontem, o de hoje e será o de agora e eternamente. Então, se você se pôr na presença de Deus, nas mãos de Deus, o operar é dele. Deus vai fazer esta obra na sua vida. Você pode crer no que eu estou falando para você. Estou muito grato, muito alegre, muito feliz e muito satisfeito por dar esse depoimento aí, esse testemunho da minha conversão. Que Deus abençoe a vocês. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de conhecermos um pouco da história, Pai, do teu filho, um pouco da história daquilo que o Senhor faz na vida daqueles que te buscam, daqueles que se importam contigo, daqueles que verdadeiramente querem estar na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, neste instante. Nós colocamos aqui, esse testemunho vai para as rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo, o Poder Alfa. E também vai para o YouTube do Jesus na Rua, o Instagram do Jesus na Rua. Nós vamos pegar fragmentos desse testemunho e vamos estar lançando ele lá para que as pessoas saibam que ainda existe pessoas que amam a Deus acima de qualquer coisa, que não se deixam levar pela vaidade dos tempos modernos. Muito obrigado, meus queridos. Márcia, eu queria que você fizesse o encerramento com aquela palavra lá. Amém? Amém. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Seja forte o suficiente para abrir mão do que não te serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece.